Então prosseguimos para o canto 2, onde a gente continua aquela conversa, na verdade as ondulações daquela conversa que Atena, disfarçada, teve com Telêmaco, onde ela despertou o limiar, né, estourou o limiar de segurança, de insegurança do Telêmaco, onde ele invoca uma assembleia no dia seguinte com a cidade de Ítaca. É aquela evolução da telemaquia, onde o inseguro Telêmaco se transforma aquilo que ele era destinado a ser. É digno do que o pai faria. Na verdade, já fez em Troia e ainda vai ser contado na Odisseia. Então, ao romper da aurora, de roce os dedos. Então, o Homero, ele não diz simplesmente amanheceu. Esse amanheceu, esse aurora para eles é um personagem da mitologia, é uma parte da poesia da coisa. Porque não é só o amanhecer, a aurora do dia, simplesmente. É também a transformação daquele rapazeco de 20 anos, o Telêmaco, em uma posição de autoridade. Ao menos ele vai tentar ter autoridade. E também, de certa forma, é uma marcação. Lembrando que a Odisseia, a Ilíada, são textos que eram para ser cantados, eram para ser falados em ocasiões de festa, em ocasiões de... São os bardos da época que falavam essas histórias. Então, a aurora do dia é uma marcação também. Havia muito tempo que semelhante assembleia não se realizava. Era a primeira vez que uma assembleia seria convocada em 20 anos. 20 anos a idade de Telêmaco. Portanto, também o tempo que Odisseu estava fora. Lembrando que Odisseu saiu com Telêmaco ainda bebê. E desde a saída de Telêmaco não havia tido assembleia. Lembremos que estamos falando de uma sociedade grega. Se alguém teve a oportunidade de ler Aristóteles, é na assembleia, nos discursos da praça, da polis, que a cidade está viva, que a sociedade está viva. Portanto, a cidade começa a morrer sem a ordem que o rei, que Odisseu trazia. E o primeiro a falar foi um velho, o egípcio, uma pessoa que realmente tinha o peso da idade, que, lembrando, ele era tão velho que ele não havia ido para a guerra na época, entende? Então, 20 anos atrás, egípcio não havia ido para a guerra pela sua idade. E ele recorda que seu filho, o Antífo, está desaparecido desde a Guerra de Troia, juntamente com Odisseu. Mais tarde a gente descobre o que acontece com o Antífo, o filho do Egito. E é interessante que Homero, esse, entre aspas, autor da Odisseia, ele dá um parêntese aqui. Ele diz sobre o destino de Antífo.
A gente vai descobrir mais tarde o que é que aconteceu com ele, mas no livro ele já dá um spoiler, que foi, não sei o que lá, pelo Ciclope Polifemo. Então, a Ilíada dá pequenos spoilers de si mesma, como se fosse um narrador que já tem a completude da história inteira contando essa história. Então, quando chega a vez de Telêmaco, ele não grita, ele não se exalta, ele fala de forma calma, mas ele também fala com autoridade. Ele acusa aqueles pretendentes de destruírem sua casa. Lembra que eu falei anteriormente sobre a questão da hospitalidade? Que esses homens, os pretendentes de Penélope, não tinham. Devoram seus rebanhos, bebem o seu vinho, consomem seu recurso. Devorais impunemente os meus bens. Observe o termo devorar. Eles não estão apenas gastando um recurso da família, eles estão invadindo a casa. A casa, na poética, não é só o local que eles estão. Aqueles homens estão invadindo o seio da família de Telêmaco. Na casa não é só uma casa, né? É um lugar da memória dos seus pais. O Odisseu construiu aquilo com as mãos. É identidade, é família. E aqueles homens estão devorando esse lugar. Então, Antino se levanta. Ele transfere a culpa para outra pessoa. Ele diz assim: que os pretendentes não são responsáveis por nada, que a verdadeira culpada é, na verdade, Penélope, que durante anos prometeu escolher um marido e assim que terminasse de tecer aquele sudário, aquela colcha, aquela flâmula em homenagem ao marido. Aí ele acusa, ele entrega Penélope. Ele dizia: olhe, durante o dia ela tecia o tecido e durante a noite desfazia o trabalho. Então o ardil de Penélope agora é desmascarado. Perceba que, ao contrário de muitas histórias antigas, onde a figura da mulher é um pouco passiva, Penélope se mostra tão inteligente quanto Odisseu. Odisseu, que na guerra não era o mais forte, e ele não lutava somente com força, e na verdade ele necessitou mais da inteligência do que da força, na guerra de Troia. Penélope também está fazendo isso. Então, é uma ligação. Ambos estão sobrevivendo graças à mesma virtude, a astúcia, a inteligência, essa capacidade de pensar melhor do que o adversário. E nesse momento, Telêmaco, firme, tenta defender a honra da mãe. Exige que aqueles homens que estão devorando sua casa vão embora. Mas ninguém vai embora. Ninguém obedece às ordens de Telêmaco. E é aí que a gente tem um probleminha. Telêmaco, ele clama por autoridade, mas ele não tem autoridade, ele não tem a força para ter autoridade. Ele já é o herdeiro legítimo de Odisseu, certo? Mas para conquistar aquilo, ele precisa ter o respeito daquele povo, coisa que ele ainda não tem. As discussões continuam e uma coisa acontece que cala a boca de todo mundo. Duas águias aparecem do céu e elas começam a brigar uma com a outra, cruzar garras, se matar.
Em dado momento, durante a briga entre os animais, a ave se dispersa, as aves se dispersam. Então todos ficam em silêncio até que uma pessoa fala. Um outro velho chamado Aliterces, que diz: olhem, isso é um mau agouro para vocês. Isso significa que Ulisses vai voltar. E terrível será o destino daqueles que devoram a casa de Ulisses. Na antiguidade, na poética, ninguém vê uma coisa dessas como algo aleatório. Principalmente numa história dessa, tudo carrega significado. Mas o ponto não está nesse mau agouro para eles, nesse signo da natureza. Está na interpretação que um desses pretendentes faz. O Eurímaco sorri, ri do velho. Disse que o velho poderia falar qualquer coisa sobre aquilo. Então, o Eurímaco, um daqueles pretendentes, ele é um homem cheio de orgulho. É um homem cheio de arrogância, um orgulho arrogante, que se acha invencível perante os deuses, se é que eu posso dizer assim. O que é a águia? A águia também é um símbolo de Zeus. Então, o Eurímaco, ele ignora isso, arrogante que é, e ri. Então, é o homem ignorando os avisos do divino. No final da assembleia, Telêmaco é escorraçado. Ele percebe que não vai mudar nada. Então ele decide fazer o que Atenas já tinha dito para ele. Olha, deixe Ítaca, vá ao encontro de Néstor, pergunte sobre seu pai, o paradeiro dele. A deusa dos olhos glaucos, os olhos verde mar, assume de novo a aparência de um mentor e diz para Telêmaco preparar o navio e reunir aqueles 20 marinheiros para ir com ele. Nessa hora, Atena novamente não faz o trabalho por Telêmaco. Ela inspira e, portanto, ela não enfrenta os inimigos por Telêmaco. Não toma atitude pelo rapaz. Ela fica realmente como uma mentora. Novamente os deuses não botando o pé no destino do homem.